Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Enquanto você abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12, eu quero aqui agradecer a Deus por esse momento tão especial, onde a gente pode vir à igreja para ouvir de forma cantada, de forma musical, todo esse processo tão maravilhoso da morte e da ressurreição de Cristo. Que Deus continue abençoando todos aqueles que se envolveram para que essa noite acontecesse, Ministério de Música, também a participação do Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes, enfim, que Deus abençoe a cada um. Abra sua Bíblia em Êxodo 12, 26 e 27. E nós vamos trazer uma palavra nessa noite. Diz assim: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: Que culto é esse? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém. Tome seu assento. Eu quero ser aqui o mais simples possível. O desejo do meu coração é que você compreenda cada palavra que eu disser aqui. Quando a gente olha para a Bíblia e olha para o Velho Testamento e para o Novo Testamento, a gente percebe que o Velho Testamento era uma sombra daquilo que aconteceria no Novo Testamento. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 1, ele diz que o Velho Testamento era a sombra dos bens futuros, daquilo que viria mais à frente. Quando a gente olha para uma sombra, se você sair no sol um dia e a sua sombra for projetada no chão, você vai talvez saber se se trata de um homem ou de uma mulher. É possível que você identifique se tem um cabelo comprido ou não, mas os detalhes do corpo daquela pessoa não conseguem ser esclarecidos numa sombra no chão. Por quê? Porque aquilo é apenas uma sombra. O Velho Testamento é isso, é uma sombra daquilo que viria, daquilo que estava por vir no Novo Testamento. Quando o escritor, o mesmo escritor aos Hebreus no capítulo 11, agora no versículo 39, versículo 40, ele diz que as pessoas no Velho Testamento, eles esperavam uma promessa, eles esperavam o Cristo, eles esperavam o Messias, mas eles avistaram de longe aquilo que viria a ser a promessa cumprida, o Messias. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer assim: por isso Deus proveu a nosso respeito, não só ao povo do Novo Testamento, mas a você. O escritor vai dizer: Deus proveu a nosso respeito algo melhor. Por quê? Porque hoje você não olha mais para a sombra. Hoje você olha com clareza aquilo que de fato Deus tinha para nós, Jesus Cristo. Quando a gente olha para o capítulo 12 de Êxodo, que aliás o Evangelho, ele é pregado em todos os livros da Bíblia, no Velho Testamento por sombra e no Novo Testamento de forma clara, à luz. Mas quando a gente abre a Bíblia em Gênesis, a gente já se depara com um Adão que peca e que um animal é morto, e com a pele do animal, o sangue do animal é derramado e a pele do animal cobre a nudez de Adão, a vergonha de Adão. Isso é um símbolo nítido de um Jesus que morreu por nós para cobrir os nossos pecados. No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia fala, quando Deus vai falar à serpente, diz que essa feriria o calcanhar, mas que lhe seria pisada a cabeça. Uma referência clara a Jesus. Ainda no livro de Gênesis a gente vê um Abraão que, ao imolar o seu filho Isaque,
é impedido pelo anjo, e quando ele olha para trás, havia ali um cordeiro para o sacrifício, o cordeiro é sacrificado, e por causa do sacrifício do cordeiro, aquele que morreria não morre mais, sai livre, em liberdade, em vida. Mas é no livro de Êxodo que há o escancarar desta sombra tão maravilhosa que aconteceria no Novo. Quando a gente abre no capítulo 12 de Êxodo, a gente tem lá a 10ª praga do Egito. Deus mandou 10 pragas para o Egito, mas Faraó endureceu o coração em todas elas. Na última, o Senhor disse que Faraó perderia todos os primogênitos, inclusive o dele, e todos os primogênitos do Egito seriam mortos naquela noite. Deus então vira para o seu povo e ele diz: olha, vocês tomem um cordeiro, no 10º dia do mês de Nissan, guarda esse cordeiro. E aí ele começa a fazer a discorrer a respeito daquilo que seria a Páscoa. Observem que Páscoa, ainda que eu frustre alguns, não tem absolutamente nada a ver com coelho, nem muito menos com ovos, até porque coelho nem ovo coloca, muito menos chocolate. Mas a Páscoa tem a ver com um significado muito maior. A palavra Páscoa significa passagem. A passagem, nesse caso específico, é a passagem de um povo que era escravo e passa a ser um povo livre, possuidor de uma promessa maravilhosa. Então, à medida que o texto vai discorrendo, a gente vai enxergando Jesus em tudo. Em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 3, o Senhor diz: olha, separe um cordeiro para cada família. A gente percebe que Páscoa, antes de mais nada, tem que ser vivida, celebrada em família, porque Deus ama a família, Deus ama o casamento, Deus ama os filhos, Deus ama os pais, enfim, Deus ama a família. O Senhor continua discorrendo aquilo que Ele queria da Páscoa, e Ele diz: olha, vocês vão escolher um cordeiro, mas esse cordeiro não pode ter mancha, esse cordeiro não pode ter defeito, esse cordeiro não pode ser maculado de forma nenhuma, esse cordeiro tem que ser puro e imaculado. Isso, como disse, era uma sombra daquilo que viria lá na frente no Novo Testamento. Quando Jesus é apresentado a Pilatos, Pilatos examina Jesus e diz: eu não vejo neste homem culpa algum. O que Pilatos estava falando naquele momento era dar o veredito de que aquele que estava na frente de Pilatos era o Filho de Deus. Pilatos não sabia, mas Pilatos estava cumprindo a palavra profética que dizia que Jesus não tem pecado, mácula, que Jesus era sem defeito, ou seja, Jesus era o Cordeiro de Deus, imaculado e incontaminado, que Pedro cita lá em 1 Pedro 1,19, um cordeiro puro, santo e imaculado, pronto para o sacrifício. Observem que a Páscoa do Velho Testamento retrata exatamente o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser guardado ao 10º dia. Jesus, no 10º dia de Nissan, ele entra montado num jumentinho dentro de Jerusalém. Ele fica guardado 4 dias e ressuscita para a glória e louvor do santo nome do Senhor Jesus. Deus diz para o povo lá no Egito: peguem do sangue do cordeiro e passem nas vergas das portas. Quando o anjo da morte passar por cima da casa, ele verá o sinal do sangue, e por causa do sinal do sangue, ele passará reto. Por quê? Porque o primogênito daquela casa que deveria morrer naquela noite não morrerá. Por quê? Porque o sangue de um cordeiro puro, imaculado e sem defeito foi derramado. O sinal do sangue estava nos umbrais da porta. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que João, entendendo isso, ele diz: olha, se nós andarmos na luz,
Como Ele na luz está, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele diz que a Páscoa tinha que ser comida, aquele animal, aquele cordeiro tinha que ser assado inteiro, cabeça, entranhas, pernas, não poderia ter osso quebrado, não poderia ser cortado aos pedaços. As entranhas eram tiradas, lavadas, colocadas de novo, e o cordeiro tinha que ser comido por completo, com cabeça, com entranhas e com pernas. Da mesma forma, para nós nos apossarmos desse cordeiro, nós temos que entender que Jesus não quer que você o queira pela metade, você tem que ter a cabeça de Cristo. Paulo escrevendo diz, nós temos a mente de Cristo, você tem que ter as pernas de Cristo. Pedro escrevendo diz que nós devemos seguir as suas pisaduras. A gente tem que ter as entranhas de Cristo, que Paulo chama de entranhas de misericórdia. A Páscoa é algo maravilhoso, poderoso e glorioso. A Páscoa deveria ser comida, o cordeiro deveria ser comido, a Páscoa deveria ser realizada, e todos deveriam estar com sandália nas mãos, com sandália nos pés, com cajado na mão e cingido, vestidos. E a Bíblia diz, e o Senhor diz em Êxodo 12, comam com pressa. Por quê? Porque a liberdade já está à porta. Da mesma forma, nós também temos que ter pressa. Pressa, porque a liberdade bate à nossa porta. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto naquela cruz. Aleluia. Tenham pressa. Por isso que salvação não é para amanhã. Querido, a salvação é para hoje. Por quê? Porque o amanhã você não sabe se chega nele. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tiago escrevendo diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e some. A Bíblia diz que a nossa vida é um conto ligeiro. A Bíblia diz que nós somos como erva que nasce num dia, no outro murcha e seca. A gente não tem controle sobre a nossa vida. A gente não tem controle sobre o amanhã, mas a gente pode decidir hoje, aqui, agora, por esse Cristo maravilhoso que entregou a sua vida por nós. O que eu acho mais lindo é que o Senhor manda colocar o sangue, pegar um isopo, molhar o isopo, uma espécie de uma bucha, molhar no sangue e passar nas vergas da porta, na entrada da porta, no portal, no batente da porta. E a Bíblia diz que quando o anjo passasse para matar, ele olharia o sangue, o sinal. Meu amado irmão e irmã, ele não deixava de entrar naquela casa porque as pessoas eram boas, porque as pessoas mereciam. É que quando o anjo passou, olhou para o sangue. Quem tem sangue na vida, quem tem o sangue de Jesus, ele escapa de toda a ação maligna e demoníaca, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O Cordeiro do Velho Testamento foi morto para cada família, mas o Cordeiro do Novo Testamento, Jesus, morreu uma vez por todas as famílias. O Cordeiro do Velho Testamento morreu e acabou, mas o Cordeiro Jesus Cristo do Novo Testamento, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O Cordeiro do Velho Testamento não existe mais, mas o Cordeiro do Novo Testamento está aqui nessa noite, vivo e reinando para todo o sempre. Essa sombra do Velho Testamento, e o Senhor disse, isso é a Páscoa. Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo, Páscoa não é chocolate, Páscoa é sacrifício. Páscoa é passagem de uma velha vida para uma nova vida. Páscoa é uma vida de fé em Cristo Jesus. Isso é Páscoa.
quando a cortina da revelação se abre, e o que era sombra lá no Velho Testamento passa a ser visto debaixo da luz, o negócio muda completamente. Quando Jesus aparece para João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não de uma família, não de uma pessoa, mas que tira o pecado do mundo. E aí João vai dizer: este é aquele que vem depois de mim. Por quê? Porque João Batista era mais velho que Jesus. Este é aquele que vem depois de mim, mas é antes de mim, porque Jesus é o Filho de Deus, de eternidade a eternidade. João diz: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, eu vos batizo com água para remissão dos pecados, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Começa então a revelação do Cordeiro de Deus. Ele anda por esta terra 3 anos durante o seu ministério, pregando, anunciando as boas novas, de que agora não precisaria mais de um animal para morrer por família, mas ele morreria por todos os pecados da humanidade. E na noite da ceia, ele sai do cenáculo, atravessa o vale do Cedron e entra no Getsêmani. Ele sabia que ele deveria carregar sobre si todos os nossos pecados. Aquele que não cometeu pecado, decidiu tomar os nossos pecados e morrer em nosso lugar. Você precisa entender assim, deixa eu ver se eu consigo te explicar. Pense num tribunal, você está na cadeira dos réus, você merece a condenação, você merece a condenação por todos os teus pecados, porque Deus é justo, e Deus não anda de mão dada com pecadores, mas Deus ama os pecadores. E então você que merecia a sentença do juiz, na hora da sentença, e a sentença é morte, alguém entra dentro desse tribunal. Quem é esse que entra? Jesus Cristo de Nazaré. Ele pega no seu ombro e diz: me dá licença, eu vou sentar no seu lugar, a condenação que é sua passará a ser minha, a morte que é sua passará a ser minha. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele, sabendo disso, aquele que nunca pecou, se ajoelha no Getsêmani e começa a orar. E acontece um fenômeno chamado de hematitrose, quando as veias capilares debaixo das glândulas sudoríparas, elas se rompem e junto com o suor começa a descer sangue. Essa situação, esse fenômeno é tão raro. Por quê? Porque isso só acontece debaixo de uma pressão psicológica sem precedentes, um terror. E Jesus viveu todo aquele terrorismo no jardim do Getsêmani. Por quê? Porque ele ia para a cruz, porque ele ia morrer, porque ele ia sofrer? Não, mas porque ele ia assumir o seu, o meu, o nosso pecado. O Pai se afastaria dele por causa dos nossos pecados. Ele então sua gotas de sangue. Judas o traiu, os discípulos dormiram, ele se sentiu só, e a Bíblia diz que um anjo o confortava. Ele foi preso naquele jardim, ele foi manietado. Manietado é ser arrastado com violência. Foram lhe prender com paus, com porretes, com espadas. Aquele que é o Filho de Deus e que não tinha culpa nenhuma, foi arrastado do jardim do Getsêmani, levado à casa de Anás. Anás o manda para o sumo sacerdote Caifás. Ali começa uma cena de terror.
ele é esbofeteado, ele passa a noite dentro de um buraco de mais de 10 metros de profundidade, sem merecer, mas como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque ele pensava em mim, ele pensava em você. No dia seguinte ele é levado para Pilatos. Pilatos percebe que aquele homem não tinha culpa, o manda para Herodes. Herodes brinca com Jesus, faz de Jesus um bobo da corte, um palhaço, um motivo de riso, manda de volta para Pilatos. Pilatos então, para acalmar a fúria da multidão que pedia que ele fosse crucificado, o mandou para o açoitamento. Toda a carne das suas costas foi arrancada, toda a pele das costas, braços e coxas foram arrancados no açoitamento. Isaías 52:14, profetizando isso, disse que ele ficou tão desfigurado como nenhum outro homem nesta terra. A Bíblia diz no Salmo Messiânico 22, o 13 e o 14, é Jesus dizendo: abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge, como água eu me derramei, e os meus ossos se desconjuntaram. Ele foi açoitado, e aquele açoitamento por si só já deveria matá-lo, e eu já disse aqui, porque nessa igreja se prega morte e ressurreição de Cristo quase que todos os meses, mas normalmente no açoitamento os órgãos saíam pelas costas, porque toda a estrutura muscular era arrancada na ponta do chicote com ossos e com ferro, mas ele permaneceu calado, sofrendo sobre ele o castigo que era nosso. Ele sabia que hoje você estaria aqui para ouvir o que ele fez pela sua e pela minha vida. Como se não bastasse isso, lhe colocam uma coroa de espinhos. A Bíblia diz que em cima dos espinhos lhe bateram com uma cana. Não basta apenas os espinhos terem entrado, eles não saíam se não fosse rasgando todo o couro da cabeça. Além de colocarem a coroa, lhe bateram com uma cana. A Bíblia diz que colocaram sobre ele uma túnica. A túnica secou ao seu corpo ensanguentado, mas mesmo assim, ele não abriu a sua boca, porque ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Lhe fizeram arrastar aquela cruz, levaram o meu e o seu Jesus até o Gólgota, até um monte chamado Caveira, lhe pregaram com cravos, lhe levantaram sobre o madeiro. A cruz, olhando de baixo para cima, é uma linha vertical e uma horizontal. Exatamente onde a horizontal passa, Jesus foi colocado. O homem tinha a sua comunhão com Deus cortada, mas Jesus foi colocado e agora há um novo e vivo caminho que nos leva até Jesus Cristo de Nazaré. Quando você olha a cruz enfiada no chão, de cima para baixo, você pode observar, ela parece uma espada enfiada na terra. Foi naquela espada, ou aquela espada, aquela representação da espada, significa a ira de Deus sobre o pecado da humanidade, mas Deus foi colocado ali, atraiu para si toda a ira da humanidade, para que hoje você pudesse levantar a mão e glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Quando a gente olha uma cruz bem de longe, como eu estou olhando aquela que está lá bem longe, ela nos lembra uma balança, aquelas balanças de 2 pratos, e todas as vezes que o homem tentava com a sua justiça equilibrar a sua dívida diante de Deus, ele não conseguia, ele sempre estava devendo. Lá em Daniel capítulo 5, Daniel diz para Belsassar: pesado foste na balança e achado em falta, mas a cruz ela equilibra
equilibrou a balança, e o injusto se tornou justo, o pecador se tornou santo. Jesus Cristo morreu por nós. Quando a gente olha a cruz deitada no chão, dos pés para trás, ela nos lembra um arado antigo, aqueles arados puxados por boi. A Bíblia vai nos dizer, no Salmo de número 129, versículo 3, passaram o arado pelas minhas costas e profundo fizeram os cortes. A cruz é o sinal de tudo isso e muito mais, mas ele puxou para ele aquilo que era seu, ele trouxe sobre ele aquilo que era seu. Ele teve sede na cruz e lhe deram uma esponja com vinagre. A sede dele era a sua sede. Ele passou a sua sede para que hoje aqui ele dissesse: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A nossa sede foi suprida nele. Entre as 7 palavras ditas na cruz, a mais linda de todas é o está consumado. A obra foi concluída. O tetelestai, a obra está completa. Ele diz num brado de vitória: não tenha dó de Jesus, mas entenda o poder daquilo que ele fez. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se a morte vier te buscar aqui agora, você não tem a opção de dizer para ela: não quero ir. Se a morte chegar, se o seu momento chegar, a morte te leva e ponto final. Mas João, capítulo de número 10, diz que Deus deu a Jesus o poder de dar a vida e de tornar a tomá-la. A morte estava no pé da cruz, esperando a ordem de Jesus. Por isso o texto diz que depois que ele disse está consumado, a Bíblia diz que ele entregou o Espírito, porque a morte não tem poder sobre ele. A morte achou que estava fazendo um negoção, pegou Jesus e levou para dentro dela, mas Jesus de dentro da morte, matou a morte e foi vitorioso sobre a morte. Quando Deus olha isso, quando Deus percebe o seu filho na cruz, o seu único filho, o seu próprio filho, a profecia tinha que se cumprir, nenhum osso dele podia ser quebrado. Ele já estava morto e os soldados vieram para quebrar as pernas, para que o cidadão morresse mais rápido, mas ele já estava morto e nenhum osso foi quebrado, porque nenhum osso podia ser quebrado, segundo as escrituras sagradas. Então o soldado pega a lança e enfia no seu lado, e a lança espeta Jesus por dentro, e quando ele puxa, sai sangue e água. Quando por algum motivo o coração humano se rompe, se rasga dentro do peito, existe uma membrana que envolve o coração chamada de pericárdio. Entre a membrana e o coração rachado, junta água e sangue. Quando o soldado espetou Jesus e puxou, saiu água e sangue do seu coração. Gente, isso aqui é medicina. Isso aqui é um fato verídico e real. Você quer saber do que Jesus morreu? Jesus morreu porque o seu coração foi rasgado, o seu coração foi partido. É daí que vem a expressão que os namorados usam, que os casais usam: o meu coração rasga de amor por você. É daí que vem essa expressão, mas deixa eu te dizer, só teve um que rasgou o coração de amor por você, e foi Jesus Cristo naquela cruz. Ele rasgou o coração, ele morreu, escutem isso e amanhã lembrem disso, ele morreu de amor por cada um de nós que está aqui nessa noite. Com isso fica concluído 5 tipos de violência que Jesus sofreu, 5 tipos.
A primeira, através dos murros, ele sofreu a contusão. Através do chicote, a laceração. Através da coroa dos espinhos, a penetração. Através dos pregos, a perfuração. Através da lança, a incisão. 5 tipos de violência absurda ele sofreu por sua e por minha causa. Quando Jesus morre, há trevas sobre a terra. A Bíblia diz no Salmo 18, 9 e 10, que Deus abriu o céu. Deus abriu o céu, e debaixo dos seus pés, nuvens escuras. Porque abaixo das nuvens escuras, o seu filho estava dando a própria vida. A Bíblia diz que Deus montou em um querubim e voou ao redor da terra, deslizando sobre as asas do vento, de ver o seu filho naquela cruz, morrendo no meu e no seu lugar. E eu fico admirado, porque o pai olha o filho, abre o céu, voa nas asas do vento, diante da cena emblemática, e eu prego aqui que Jesus morreu por você, e você é capaz que nem acredite nisso. Mas Jesus morreu, querendo ou não, Jesus morreu, acreditando ou não, Jesus morreu, querendo ou não, Jesus morreu. E se você quiser, Jesus morreu. E se você não quiser, Jesus morreu do mesmo jeito. E foi por mim, e foi por você. Porque é do agrado do Pai que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento do Evangelho. Evangelho é isso. Esse é o Evangelho puro. Isso é Páscoa. Pastor, o que é o Evangelho puro? Evangelho puro é João 3,16. Porque Deus amou o mundo? Que? Para? Não? Mas? Diga glória a Deus. Porque Deus, versículo, esse é João 3,16, o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo nele. Observe agora, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Diante da mensagem da cruz, diante daquilo que significa a Páscoa, Paulo, quando entendeu isso lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 31, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Aí ele vai fazer uma pergunta que eu quero que você me responda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele olha para Deus e diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Querido, escute, olha como ele continua: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Às vezes eu levanto e nas minhas orações e digo: quem pode me condenar? Quem pode me condenar? Eu faço a pergunta do versículo 34, e aí vem a resposta: pois é Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e intercede por nós. Romanos 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam mais na carne, mas segundo o Espírito. Quem já viveu isso, diga amém. Talvez você esteja olhando para mim dizendo assim: esse papo aí é papo de gente louca. E pode ser que seja mesmo, né? Paulo sabia disso, e sabia que o povo era levado a isso. Então na carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura. Aí ele dá uma paradinha e diz assim: para quem perece. Aí ele olha para ele e diz assim: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Que duas palavras tão ambíguas, tão diferentes, tão longe uma da outra, poder e loucura.
Nessa noite, você pode sair daqui com o poder de Deus. Ou você pode virar as costas e dizer, tudo isso não passa de uma loucura. Mas Paulo acreditou. E aquilo que para Paulo era loucura, agora se tornou poder. Poder para quê? Para a salvação. Então Paulo olhou para tudo isso que eu preguei aqui nessa noite e disse, pela sua graça eu sou o que sou, e o seu sacrifício para comigo não foi em vão. Ele morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz. E eu quero encerrar voltando por onde eu comecei. Paulo então pega a sua pena, molha no tinteiro e vai escrever 1 Coríntios 5, 7 e 8. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos festa. Escute uma coisa. A festa é por causa da Páscoa. A Páscoa é o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Quem entendeu isso, diga amém. Então nós temos motivos de festejar, porque Cristo morreu por nós. E eu acho interessante porque lá em Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há o quê? Festa no céu. Então observe a sequência da festa. Jesus morreu e ressuscitou, festa. A mensagem é pregada e a gente tem que fazer festa. E com a nossa festa o pecador se arrepende. E a gente faz o que de novo? Festa. Então eu acho engraçado gente dizer que crente é amargurado e entristecido, só se for você. Eu vivo fazendo festa. Eu faço festa porque Ele morreu, eu faço festa porque Ele ressuscitou, eu faço festa porque é Páscoa, eu faço festa porque Ele está aqui nessa noite, eu faço festa porque nós celebramos a Páscoa. Ontem, na sexta-feira santa, eu vim fazer festa na vigília, orando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Hoje eu estou aqui para quê? Para fazer festa porque Ele morreu. E amanhã eu vou estar aqui pregando que Ele ressuscitou, e vai ter mais festa. É festa sobre festa, é alegria sobre alegria. Pastor, você não tem problema não? Um monte. Não vem as tristezas te cercarem? Um monte. Mas não é isso que move a minha vida. A minha vida é movida por algo maior, que independe daquilo que eu vivo, independe das circunstâncias que me cercam. A minha vida é movida por uma festa. Que festa? A Páscoa. Jesus morreu para perdoar os meus pecados. Jesus morreu para perdoar os teus pecados. Jesus morreu por nós. E diante de tudo isso que eu te falei, você tem duas opções. Ou você encara isso de frente e diz assim, eu quero crer nisso, eu quero acreditar nisso, eu quero ter essa vida, eu quero viver esta festa. Ou você pode simplesmente virar as costas e sair andando. Ninguém vai te segurar, ninguém vai te pegar pelo braço. Mas um dia Jesus vai te dizer, naquela noite eu te dei a oportunidade e você virou as costas para o meu sacrifício. Naquela noite eu te dei a oportunidade e você virou as costas para a minha obra na cruz. Naquela noite eu falei através do meu filho que eu morri para te salvar, mas você não quis saber de mim. Por isso, querido, não espere esse questionamento. Não espere esse dia. Jesus morreu, dá para fazer festa hoje. Jesus morreu, dá para abraçar o sacrifício dele hoje. Jesus morreu, dá para você levantar a mão e dizer, eu creio, eu acredito. Quantos creem nisso, digam amém. Fique de pé, eu vou fazer uma oração. E eu vou terminar por onde eu comecei. O versículo que eu li lá em Êxodo, Deus está falando, lá no capítulo 12, 26 e 27. Observe bem agora. Quando vos perguntarem, que culto é esse? Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está dizendo assim,
quando vocês forem questionados, quando os filhos de vocês perguntarem, o que é esse negócio de Páscoa? Vocês responderão. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. O que é Páscoa para você? Não, pastor, Páscoa a gente vai no mercado, e a gente compra um ovo, e a gente dá para as crianças, e a gente faz uma comida gostosa, e a gente reúne a família. Isso é Páscoa para você? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo, quando vos perguntarem o que é Páscoa, quando os filhos de vocês perguntarem o que é Páscoa, o Senhor diz assim, respondam assim, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Jesus morreu. Isso é Páscoa. O Cordeiro foi morto. Isso é Páscoa. Ele não tinha pecado, mas deu a sua vida por mim e por você. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa, isso é Páscoa, isso é Páscoa, isso é Páscoa. Páscoa é passagem. Eu era um escravo do pecado, mas a Páscoa, o sacrifício de Jesus, abriu uma porta, me tirou da escravidão e me levou para a liberdade. Por isso que ele diz lá em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade, conhecereis o Cordeiro, e a verdade vos libertará. E ele vai mais longe no 36 e diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é o verdadeiramente sereis livres? Nunca mais eu volto para as correntes de Satanás, nunca mais eu volto para a cela de Satanás, porque verdadeiramente eu sou livre. Oh, Jesus tem liberdade para nós. E quando ele vai terminar o versículo, ele diz assim, quando os vossos filhos perguntar o que é isso, que culto é esse, digam, esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor. E Deus se calou. Observem isso, gente, isso aqui é maravilhoso. Deus se calou. É isso. Digam que a Páscoa é o sacrifício do Senhor. Amém. Aí o povo olhou um para a cara do outro. E o versículo diz assim, então o povo, Deus não mandou, o povo decidiu. Então o povo se inclinou e o adorou. Aleluia. Então deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui acredita no que eu preguei? Levante a mão. Se você realmente acredita, no mínimo, você tem que adorá-lo. Você tem que bendizê-lo, você tem que exaltá-lo, você tem que enaltecê-lo, você tem que glorificá-lo, porque Cristo é a nossa Páscoa. Vamos dizer juntos? Cristo é a nossa Páscoa. Mais uma vez, Cristo é a nossa Páscoa. A terceira vez para o inferno estremecer, Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia! Louvado seja Deus! Exaltado é o santo nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração, e com essa oração eu vou terminar, e amanhã, já vou deixar aqui o meu convite. Hoje nós falamos sobre a morte, o túmulo foi fechado, mas amanhã o túmulo vai abrir. Amanhã o túmulo vai abrir. Amanhã o túmulo vai abrir. E deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estive lá no túmulo. E sabe o que acontece lá? Nada. Por quê? Porque o túmulo está vazio. Ele não está lá. E quando você entra no túmulo e olha e diz assim, mas por que eu estou com essa alegria? Por que eu estou desse jeito? Por que eu só estou querendo rir e fazer festa? É que o cordeiro virou leão, o túmulo está vazio, a pedra foi removida, ele ressuscitou! Aleluia! Mas só ressuscitou porque morreu, e ele morreu por você. Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, dizer, olha, eu quero acreditar nisso que você está falando. Eu quero ir à frente, eu quero receber essa oração, eu quero que esse Jesus venha morar dentro do meu peito. Existe alguém? Faz um sinal para mim. Existe alguém?
Existe alguém, faz só um sinalzinho para mim. Eu quero receber essa oração, pastor. Existe alguém que está cansado de tentar sozinho? Está cansado de se esforçar sozinho? Pergunte aí para a pessoa que está do seu lado, viu? Você não quer ir lá receber essa oração? Eu vou lá com você. Eu posso ir lá na frente, vamos lá. Eu recebo essa oração contigo. Existe alguém? Existe alguém? Existe alguém? Vamos cantando? Mais o quê? Oh, aleluia, Ele ressuscitou. Oh, Ele ressuscitou. Oh, Ele ressuscitou. Oh, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Escute, não vá embora sem Ele. Eu não sei como é que você entrou por aquela porta. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que você tem vivido. Mas eu quero te dizer, Jesus é a solução dos teus problemas. Jesus tem uma nova história para escrever para você. Jesus quer escrever uma nova história e fazer de você uma nova criatura. Jesus quer mudar a sua história e a história da sua família. Não vá para casa sem Ele. Não vire as costas. Mas isso para mim é loucura. Mas é loucura para quem perece. Mas para quem é salvo é o poder de Deus. Você experimentará desse poder. Existe alguém que quer receber essa oração? Eu vou orar. Existe alguém? Faz um sinal para mim. Amém? Amém? E os demais? Os demais nessa noite têm a oportunidade de se inclinar e dizer: nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Vamos orar? Levante a sua mão mais alto que você pode. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós temos aqui uma vida para o Senhor. Aleluia. E quando uma vida se decide por Jesus, o que é que acontece mesmo? E quando a Páscoa chega e a gente lembra de Jesus, o que é que a gente faz? Festa! E quando um pecador se arrepende, festa! E quando nós ouvimos que Jesus morreu e ressuscitou, festa! Então levante a sua mão e vamos fazer festa nessa noite. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Tu é o adorado, Tu é o exaltado, Tu é o enaltecido, Tu é o engrandecido. Nessa noite, Senhor, nós pregamos cantando. Nessa noite, Senhor, nós pregamos na Tua palavra. Nós proclamamos que Páscoa é morte, mas também é ressurreição. Nós proclamamos que o Teu sacrifício na cruz é vivo. Nós proclamamos que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós proclamamos que Tu é o Santo de Israel. Tu é aquele que sem pecado morreu por nós. E nessa noite nós fazemos festa, e nós Te adoramos, e nós Te bendizemos. Fazemos festa porque uma vida se entregou a Ti. Fazemos festa porque este culto é um culto de Páscoa. É um culto que nos lembramos da passagem da escravidão para a liberdade, da impiedade para Te servir e Te adorar e Te enaltecer. Senhor, nessa noite nós fazemos festa e dedicamos a Ti toda a honra, entregamos a Ti todo o louvor, todo o poder, toda a glória seja dada ao Teu santo nome, porque nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós Te exaltamos para todos sempre. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Levante a sua mão, que o grande amor de Deus, desse Deus que deu o Seu Filho, que o grande amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo e que as consolações desse Jesus tão maravilhoso estejam sobre você, sobre a minha casa, sobre a sua casa. Por quê? Porque é Páscoa. Vamos dizer junto, amém? Amém. Diga comigo: Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Aplauda Jesus nessa noite. Abrace o seu vizinho de banco aí e diga: Jesus é a nossa Páscoa.